Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara de que não haverá sessão ordinária e de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1657-A de 1999 e também veto total aposto à lei complementar 33A, 33A 2009, também veto aposto ao projeto de lei número 267-A de 2009, ao veto total aposto ao projeto de lei número 256 de 2009, veto total aposto ao projeto de lei número 1916 de 2008, veto total aposto ao projeto número 83 de 2009, veto total aposto ao projeto de lei complementar número 8 de 2009, veto total aposto ao projeto de lei número 182-A de 2009, veto total aposto ao projeto de lei 1901 de 2008, vetos parciais à lei complementar número 106 de 2009, veto parcial ao projeto de lei 167-A de 2009, projeto de decreto legislativo número 100 de 2010, projeto de lei número 528 de 2009, projeto de lei número 522 de 2009, projeto de lei número 146 de 2009, projeto de lei 331-A de 2009, projeto de lei número 2062 de 2000, projeto de lei 441 de 2005, projeto de lei 1842 de 2008, projeto de lei número 1881 de 2008, projeto de lei número 160 de 2009, projeto de lei número 186 de 2009, projeto de lei número 319 de 2009, projeto de lei número 324 de 2009, projeto de lei número 475 de 2009, projeto de lei número 523 de 2009, projeto de lei número 527 de 2009, projeto de lei número 533 de 2009, projeto de lei número 534 de 2009, projeto de lei 554 de 2010, projeto de decreto legislativo 409 de 2008, projeto de decreto legislativo número 71 de 2009, projeto de decreto legislativo 90 de 2010, projeto de decreto legislativo 91 de 2010, projeto de decreto legislativo 92 de 2010, projeto de decreto legislativo 93 de 2010, projeto de decreto legislativo 96 de 2010, projeto de decreto legislativo 98 de 2010, projeto de decreto legislativo número 99 de 2010. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rogério Bittar para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, Sua Excelência. Ata da terceira sessão extraordinária em 24 de março de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Sterpane Cessian, primeiro vice-presidente. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Ivanir de Melo, Tio Carlos, Jorginho SOS, Jorge Pereira, Jorge Braz, Dr. Jorge Manaia, Lilian Sá, Carlos Caiado, Sterpane Cessian, Clarissa Garotinho, Patrícia Amorim, Professor Washington, Dr. Gilberto, Nereide Pedregal, Alfredo Serquis, Elton Babu, Renato Moura, João Cabral, Carlos Bolsonaro e Andréa Gouveia Vieira.
Assume a presidência o senhor vereador Stepan Essessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite a senhora vereadora Andréia Gouveia Vieira. Encerra-se a sessão às 16h15. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende a sessão para a confecção dos avulsos. Suspende a sessão por 15 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência anuncia em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1657-A, de 1999, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que proíbe a cobrança de pedágio nas vias públicas do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação. A presidência alerta os senhores vereadores que os avulsos encontram-se à disposição aqui na mesa dos trabalhos. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontrem seus gabinetes para que compareçam ao plenário, que vamos iniciar o processo, já iniciamos o processo de votação. Como voto, senhores vereadores, Andréia Gouveia Vieira, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Eider Dantas, João Mendes Jesus, vereador Jorge Pereira, vereador Leonel Brizola Neto, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Tio Carlos. A presença solicita aos senhores vereadores que encontrem seus gabinetes para que venham ao plenário, porque nós já iniciamos o processo de votação. Como voto, senhores vereadores, Andréia Gouveia Vieira, Claudinho da Academia. Vê se ele não está ali na sala inglesa.
Dr. Carlos Eduardo, Eider Dantas, Mas você tem que ir em 3 pedaços diferentes. Agora, Leonel Brizola Neto, ela vai ser feita toda. Que eu Luiz Carlos Ramos. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 12 senhores vereadores, não 15 senhores vereadores. O veto está mantido. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, o nome do vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aproveitar esse espaço rápido permitido aqui durante a sessão, já que finalmente tivemos uma votação hoje, conseguimos chegar no quórum. Eu hoje de manhã estive visitando um abrigo na Ilha do Governador, o abrigo Estela Mares. Este abrigo funciona na Estrada dos Maracajás, 913, é um abrigo da prefeitura que funcionava anteriormente como um abrigo de famílias. Com o fechamento do centro de recepção da Praça Bandeira, chamado Tom Jobim, passaram para lá todos aqueles que estavam abrigados e os novos que são diariamente conduzidos pela Operação Choque de Ordem. Eu fui avisado através de moradores da área, através de funcionários do abrigo, de que algumas irregularidades aconteciam. Fomos lá, visitamos, recebemos inclusive, no meio da visita chegou lá o secretário de Assistência Social, o secretário Fernando William, mostrou as coisas abertamente. O abrigo tem o trabalho da secretaria, é um trabalho importante, os assistentes sociais presentes, mas a situação é muito grave e não por culpa apenas da secretaria ou da Secretaria de Assistência Social. O problema é que não há uma intersetorialidade nessa política. Para os senhores terem noção, estão misturados no abrigo onde cabiam, onde moravam, estavam abrigados 150 pessoas, foram abertos mais 2 pavilhões para mais 120 pessoas. Existiam hoje lá 270 pessoas. Durante a minha visita, chegou lá um ônibus da Operação Choque de Ordem com mais de 50 pessoas, alguns alcoolizados pelo chão. A situação de grande confusão. Existem idosos, existem mãe com criança pequena abrigada, existem pessoas portadoras do vírus da AIDS, existem pessoas, evidentemente, com tuberculose, existem pessoas alcoolizadas, existem dependentes químicos em geral, tudo no mesmo ambiente, sem que a Secretaria de Ação Social possa ter o apoio, por exemplo, da Secretaria de Saúde. Então, é um caso grave. Já entreguei, acabei de entregar, senhor presidente, um ofício. Eu pretendo seguir as determinações. Hoje já viu, inclusive, uma publicação sobre a questão do nosso convênio com a Escola de Saúde Pública. Entendi perfeitamente. Vou passar pelas comissões. O meu desejo não é pular por cima de comissão alguma. Acho que não foi bem entendido. O convênio não é só com a saúde, é para o meio ambiente, etc. E fiz hoje, já na prática, após a visita, que como vereador tenho o direito e o dever de fazer, oficiei algumas comissões pedindo a Comissão de Direitos Humanos, com a vereadora Tereza Berger, a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde ainda não pôde receber, está para receber o documento, e a de Prevenção em Drogas, a necessidade dessas comissões fazerem uma visita a este abrigo. A situação é muito grave, porque o último fato do abrigo, eu não disse, e estou vendo o vereador Tio Carlos, já vou passar posteriormente a palavra. No fundo desse abrigo, eu não acreditei no que eu estava vendo, funciona uma creche com 150 crianças. E as mães, no horário da chegada da creche, as mães levando as crianças, passando entre os alcoólatras, entre as pessoas que estavam, alguns brigando. Ou seja, é um lugar absolutamente impossível de ter uma creche com a entrada principal passando por dentro do abrigo. Então, nós estamos solicitando a essas comissões que façam uma visita ao abrigo. Há um trabalho com o Ministério Público. Eu não sei se esse abrigo permanecerá aberto por muito tempo, acho difícil, mas era importante que essa Casa Legislativa fosse até lá para ver a situação de absolutamente
impossibilidade de funcionar como está, apesar do trabalho, e elogio o trabalho dos funcionários, dos assistentes sociais, da direção, do próprio secretário Fernando Ilha, que está trabalhando, tentando abrir outros locais, precisa do apoio do governo para que outros locais que estão prontos para servir de abrigo funcionem, mas a situação atual é calamitosa no abrigo Estela Maris, na Ilha do Governador. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Stepan Essessian. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que até a minha fala pode ficar um pouco fora daqui, desconexa, mas eu gostaria que vocês entendessem. Existe um grande esforço para que a gente consiga apreciar os vetos que estão aqui. Existe uma angústia muito grande de alguns companheiros vereadores que estão com data marcada para entrega de título. Nós estamos com 14 vetos para ser apreciados. Se nós não conseguirmos apreciar eles com a maior velocidade possível, nós não conseguirmos entrar na pauta dos projetos para que a gente possa, então, inclusive, justificar o fato da gente ter pedido tanto que os vereadores viessem para falar. Não estou querendo dizer que as pessoas não devem expressar aqui o que acham que, o que for necessário, mas pedir a compreensão dos companheiros que forem fazer uso da palavra, que o façam da maneira mais concisa possível, sabendo que hoje nós temos um objetivo aqui bem claro, que é de apreciar os vetos e chegar na votação das proposições de título de cidadão, que os companheiros estão angustiados querendo resolver esse problema. Esse é o apelo que eu faço aos demais colegas. Corroborando com Vossa Excelência, fazer um apelo aos senhores vereadores para que se atenham à pauta da ordem do dia, porque são 14 vetos. Não é fácil votar 14 vetos. Nós precisamos desobstruir essa pauta hoje. Daí um apelo que eu estou também reiterando, no mesmo sentido do vereador Stepan Essessian, para que possamos fluir com toda a votação e, posteriormente, a gente dá a palavra a todos os senhores vereadores, com toda tranquilidade, todos poderão se expor. Né? Não é privar ninguém de falar, mas pedir que fique restrito à matéria da ordem do dia. Por favor. A presidência anuncia em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única e votação. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 33A de 2009, de autoria das comissões de Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, Assuntos Urbanos, Meio Ambiente, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, Esporte e Lazer, Obras Públicas e Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social e de Educação e Cultura, que institui o projeto de estruturação urbana, PEU, dos bairros Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim e parte dos bairros do Recreio dos Bandeirantes, nas 24ª e 16ª regiões administrativas, integrantes das unidades espaciais de planejamento, número 46, 47, 40 e 45, e da outras providências. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto, votarão sim. Os que forem contrários, votarão não. Em votação. Como voto, senhores vereadores, André Gouveia, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia,
Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Ivanir de Melo, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, professor Washington, Rosa Fernandes, ainda está faltando um voto para completar o quórum. Como voto, senhores vereadores André Gouveia Vieira, vereador Carlos Bolsonaro, vereadora Clarissa Garotinho, vereador Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Eider Dantas, Ivanir de Melo, Eider Dantas, Ivanir de Melo, Jorge Braz, nobre vereador Jorge Braz, Leonel Brizola Neto, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos. A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Os vetos parciais estão mantidos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei do número 267-A de 2009, de autoria do senhor vereador Eider Dantas, que dispõe sobre a utilização de papel reciclado pelos órgãos da administração municipal direta e indireta, autarquia fundacional, dos poderes executivo e legislativo e da outras providências. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto, votarão sim. Os que forem contrários, votarão não. A matéria está em votação. É o terceiro da pauta da ordem do dia. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores Alfredo Serquis, Bencardino, Claudinho da Academia, Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Jorge Pereira, Leonel Brizola, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Paulo Pinheiro, professor Washington,
Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tereza Berg. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 13 senhores vereadores, não 14 senhores vereadores. O veto está mantido. Passa-se à matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 256 de 2009, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que estabelece prioridade para o cadastramento do programa Minha Casa Minha Vida no âmbito do município do Rio de Janeiro. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, presidente. Para discutir, a nobre vereadora Clarissa Garotinho. Bem, senhores vereadores, eu acho que esse projeto do vereador Jorge Manaia é um projeto extremamente importante. É um projeto que dá prioridade na inclusão do projeto Minha Casa Minha Vida às pessoas que estão sendo atingidas pela operação choque de ordem. Então, eu não vejo por que o prefeito vetar esse projeto, porque nós não podemos permitir que essas pessoas que estão sendo afetadas pela operação fiquem nas ruas. Essas pessoas precisam ser incluídas em projetos de habitação social de alguma forma. Por isso, eu gostaria de contar com a consideração dos vereadores que refletissem sobre isso e pudessem derrubar o veto do prefeito em relação a esse projeto. Não é um projeto meu, mas eu faço questão de defendê-lo, porque acho que isso é importante para as pessoas que estão sendo atingidas pela operação do choque de ordem. A matéria está em votação. Senhores para encaminhar o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, só para deixar aqui registrado aos vereadores o motivo do veto a esse projeto. Eu entendo que o vereador Jorge Manaia tenha sido imbuído dos melhores espíritos públicos, ou do melhor espírito público, para fazer esse projeto. E é evidente que se a gente analisa o que motiva o vereador a fazer um projeto, é pensando no bem da população. Ocorre que o projeto Minha Casa Minha Vida, que nós tratamos aqui na Câmara quando ele foi aprovado medidas no município para permitir a chegada de recursos federais, naquela ocasião nós informamos aos vereadores, esse é um projeto de âmbito federal e que é regulado por uma legislação federal com uma série de critérios. A Secretaria Municipal de Habitação, ela tem um cadastro público aberto a todos os cidadãos que tenham interesse e ela tem os seus critérios de priorização. É evidente que aquelas famílias em situação de risco, aquelas famílias que estejam em situação de um fato mais grave de moradia, têm sido, de alguma maneira, ou serão de alguma maneira, até porque nenhum desses empreendimentos ainda foi entregue, mas serão priorizados. Nesse caso que trata aqui o projeto do vereador Manaia, quando ele fala, por exemplo, do choque de ordem, nós temos um problema, porque muitos desses empreendimentos, às vezes, até podem não interessar essas pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que foram atingidas pelo choque de ordem naquele prédio do Recreio dos Bandeirantes, que dificilmente vão querer morar numa casa do Minha Casa Minha Vida, lá em frente à favela do Sapo. Então, o projeto, apesar de ser um projeto feito com boa intenção, com bom espírito público, mas é um projeto que, de fato, não pode ser executado e, por isso, o governo está propondo a manutenção do veto, mas deixando claro a todos os vereadores que todas aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade de moradia serão priorizadas no programa Minha Casa Minha Vida pelo cadastro da Secretaria de Habitação. Para encaminhar, a nobre vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso encaminhamento, representando a bancada do PSDB, é pela rejeição ao veto. Até porque entendemos que é muito importante a proposta do vereador Manaia. Mais do que justo que as pessoas que, de alguma forma, são atingidas pelo choque de ordem, elas possam ter acesso à moradia, ao projeto Minha Casa Minha Vida, até porque
na verdade, eu acho que o direito à moradia tinha que ser um direito de todo cidadão. E as pessoas que vivem nas ruas, as pessoas que não têm onde morar, acho que a maior preocupação do governo deveria ser exatamente em dar dignidade a essas pessoas. Muito obrigada. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao veto, à manutenção do veto, votarão sim. Os que forem contrários, não. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores, Alfredo Serquis, Aloísio Freitas, Bencardino, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Eider Dantas, João Mendes de Jesus, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Rosa Fernandes, S. Ferraz, a presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram, sim, 8 senhores vereadores, não 21 senhores vereadores. O veto está mantido. Para a declaração de voto, por favor, para a presidente. declaração de voto, a nova vereadora Lucinha. Eu queria chamar a atenção dos colegas aqui da casa, porque esse projeto do nobre vereador Manaia, um projeto importante e que nós poderíamos ter dado a nossa contribuição, de ter rejeitado o veto do Executivo. Esse projeto Minha Casa Minha Vida é para atingir principalmente a população que sofre com o choque de ordem, que são aqueles mais pobres da nossa cidade. Então, estou chamando a atenção dos nobres vereadores, porque o painel aqui já mudou 2 vezes. A hora que estava o veto sendo derrubado, de repente começou a alterar. Então, tem que ser através do convencimento. Eu costumo dizer, vereador, aqui na casa, que por muitas vezes, quando ele vota a manutenção do veto, não significa que vai se reeleger nessa casa, não. Não significa que vai se reeleger nessa casa, não. É melhor tentar votar com a consciência, pensando principalmente naquela população que mais sofre na cidade através do choque de ordem. Porque eu queria que o choque de ordem chegasse também lá na encosta lá da Marambaia, chegasse lá na encosta do São Conrado. Aí eu queria que chegasse lá. Mas o choque de ordem não chega lá. E tem muitos prédios lá que não tem habite-se. E que a prefeitura não vai lá, nem para intimar, nem para derrubar. Então vamos botar todo mundo no mesmo patamar nessa cidade. Pobre constrói em área de risco, mas rico também constrói. Só que a vara que bate Chico não é a mesma que bate Francisco. E nós temos que acabar com essa hipocrisia aqui nessa casa. Vamos mudar com essa hipocrisia aqui. Essa questão do projeto era importante. O Manaia é um vereador que não é nem do meu partido, mas o projeto tinha uma relevância muito importante. Eu ouvi a minha amiga Tereza Berg falar aqui, representando aqui o bloco. E eu sou vereadora do PSDB e tenho muito orgulho de ser do PSDB. E dizer que, mais uma vez, essa casa se curvou a fazer a manutenção de um veto, de um projeto tão importante que daria uma grande contribuição para a cidade. E cuidado com aqueles que acham que votando sempre a favor do Executivo, que vão conquistar uma cadeira aqui na casa, que a história não é bem essa. É só ver a última eleição que aconteceu com os vereadores que eram baba-ovo de César Maia. Muito obrigado. Declaração de voto. Presidente. Para a declaração de voto, o nobre vereador Raimon. Senhor presidente, eu faço uso da palavra só para justificar aqui a ausência do vereador Eliomar Coelho,
que já foi membro da Comissão de Assuntos Urbanos dessa casa e não é mais, e que integra nesse momento uma mesa de debate no Fórum Urbano Mundial, ali no Cais do Porto. Ele ligou, pediu que fizesse essa justificativa da sua ausência, porque ele representa lá a cidade do Rio de Janeiro nessa mesa, discutindo no Fórum Urbano Mundial. Muito obrigado. Sua Excelência, o nobre vereador Eliomar Coelho, é merecedor de toda a nossa estima, toda a nossa admiração e nosso elogio, porque Sua Excelência representou a Câmara Municipal do Rio de Janeiro no 6º Fórum do Habitat realizado aqui nesta casa, veio para o Rio de Janeiro também fruto do trabalho de Sua Excelência, né, e então plenamente justificada a ausência do vereador Eliomar Coelho. Passa-se a matéria seguinte, tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto total oposto pelo Poder Executivo. Ao projeto de lei número 1916/2008, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que dispõe sobre o funcionamento de áreas de lazer na forma que menciona. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que forem pela manutenção do veto votarão sim, os que forem contrários votarão não. Votação liberada. Vamos publicar um. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Bencardino, Clarissa Garotinho, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Eider Dantas, Ivanir de Melo, João Cabral, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, como vota a nova vereadora Andréa Gouveia Vieira. Vereador Aloysio Freitas, como vota Vossa Excelência? Vereadora Clarissa Garotinho, como vota? Doutor Carlos Eduardo, Doutor Gilberto, Doutor Jairinho, Eider Dantas, João Cabral, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Rosa Fernandes, S. Ferraz. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 10 senhores vereadores, não 17 senhores vereadores. O veto está mantido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 83/2009, de autoria do senhor vereador Elton Babu, que concede desconto de 50% em eventos culturais e artísticos para doadores de sangue do município do Rio de Janeiro. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação.
Os senhores vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto, votarão sim. Os que forem contrários, votarão não. Votação liberada. Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Eider Dantas, Ivanir de Melo, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro. Rosa Fernandes, S. Ferraz. Como voto, nobre vereador Alfredo Serquis. Nobre vereadora André Gouveia Vieira. Senhor vereador Carlos Bolsonaro. Como voto, Sua Excelência. Vereador Chiquinho Brazão. Como vota. Vereadora Clarissa Garotinho. Doutor Carlos Eduardo, Doutor Gilberto, Doutor Jairinho, Eider Dantas, João Cabral, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz. Ainda faltam 3 vereadores para completar o quórum. Nobre vereadora Andréia Gouveia Vieira. Nobre vereador Alfredo Serquis, Clarissa Garotinho, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eider Dantas, João Cabral, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 4 senhores vereadores, não 23 senhores vereadores. O veto está mantido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 8 de 2009, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe sobre as zonas de amortecimento para unidades de conservação e demais áreas protegidas localizadas no município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores forem favoráveis à manutenção do veto, votarão sim. Os que forem contrários, não. Votação liberada.
Jacobo Reis. Eu não sei. Oi, Deca. Como voto, senhores vereadores, Alfredo Serquis, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Clarissa Garotinho, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Eider Dantas, João Cabral, João Mendes de Jesus, vereador Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Raymond, Rosa Fernandes, S. Ferraz. A presidência pode. A presidência vai encerrar a votação. Mas a sessão... então não vai ter problema. Está encerrada a votação. Votaram sim 16 senhores vereadores, não 10 senhores vereadores. O veto está mantido. Passa-se a matéria seguinte. Foi esse aqui? Agora é esse aqui. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 182-A de 2009, de autoria da senhora vereadora Patrícia Morim, que dispõe sobre a especialização dos profissionais que trabalham nas vilas olímpicas, centros esportivos, programas e projetos do município. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, para encaminhar a nobre vereadora Patrícia Morim. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, o meu encaminhamento é pela rejeição ao veto, em razão de se fazer necessário regulamentar a utilização desses equipamentos esportivos públicos. Nada mais natural do que num hospital ser atendido por um médico ou numa escola pública ser atendido por um professor. Nas vilas olímpicas e centros esportivos, seria interessante, uma vez que não temos concurso público para professores de educação física, pelo menos garantirmos que as aulas seriam ministradas por professores especializados. E como havia uma dúvida nesse projeto em relação à recreação e ao lazer, o vereador Tio Carlos apresentou uma emenda que foi aprovada, então o projeto seguiu, aprovado pela Câmara, com a utilização das atividades esportivas ministradas pelos professores de educação física, e as atividades, aí sim, de recreação e lazer, não necessitaria uma obrigatoriedade de serem formados em educação física. E a partir desse entendimento, nós entendemos que o projeto, então, estava atendido todas as suas exigências. E, para nossa surpresa, né, o projeto foi rejeitado. Então, eu gostaria de encaminhar, senhor presidente, pela rejeição ao veto. Para encaminhar o nobre vereador Márcio Pacheco. Presidente, o motivo do meu encaminhamento até para parabenizar a vereadora Patrícia Morim, esse projeto é fundamental para a cidade, importante dizer o seguinte: a qualificação profissional para esses atendimentos, e fala um pouco por conhecimento de causa, principalmente na área de atendimento para os profissionais de reabilitação para atendimento das crianças e adolescentes que precisam da reabilitação como forma de readaptação motora e usam os equipamentos esportivos, crianças e adolescentes que têm alguma deficiência física, motora, e precisam usar dos equipamentos esportivos da Prefeitura também como forma terapêutica. Então, mais do que nunca, esse projeto é fundamental, porque os profissionais que vão lidar na ponta com o atendimento das crianças, com o atendimento dos jovens,
precisam de especialização, principalmente se é bandeira, e é bandeira desta nossa prefeitura, porque eu, como secretário, nós vimos isso, o trabalho da inclusão da criança com deficiência em todos os equipamentos esportivos. Então, se isso acontece nos nossos equipamentos, é de fundamental importância que os profissionais sejam especializados em todas as áreas esportivas, e faço as minhas palavras da vereadora Patrícia Morim, inclusive nas áreas de lazer, porque para muitas crianças, presidente, brincar é terapia. Para muitas crianças, o lazer, principalmente crianças com deficiência, lazer é reabilitação. Portanto, não podemos deixar esses momentos terapêuticos nas mãos daqueles que não são especializados. Parabéns, vereadora Patrícia Morim, eu quero encaminhar pela rejeição ao veto. Em votação, para encaminhar o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, só para esclarecer, porque a vereadora Patrícia, ela, ao encaminhar a votação, falou de uma emenda que teria sido apresentada pelo vereador Tio Carlos. A emenda, em tese, até corrigiria o problema que ela falou, mas essa emenda não foi apresentada. O texto do projeto aprovado que nós temos aqui não consta emenda do vereador Tio Carlos. E, de certa maneira, quer dizer, a preocupação com o veto ao texto que está aprovado é porque existem atividades nas vilas olímpicas, atividades que são desenvolvidas por recreadores. Então, eu entendi que a emenda corrigiria o problema, mas ela não foi apresentada, daí o governo ter feito o veto ao projeto. A matéria está em votação. Votação liberada. Eu assumo. Como voto, senhores vereadores, Alfredo Serquis, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Rosa Fernandes, S. Ferraz. Estão faltando ainda 3 votos para completar o quórum. Como votos, vereadores Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Eider Dantas, João Cabral, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Rosa Fernandes, S. Ferraz. Professor Washington, como vota Vossa Excelência? Como vota o nobre líder da minha bancada?
A presença solicita aos senhores vereadores que estão nos seus gabinetes para que venham ao plenário, porque estamos dependendo da presença de vereadores, para que possamos prosseguir com a sessão. A presença reitera o apelo, atendendo a solicitação da nobre vereadora Lucinha. A presença vai encerrar a votação. Vai, Brazão. Faltam 2 votos. Não tem mais nenhum senhor vereador presente? A presença vai encerrar a votação. Vereador Chiquinho Brazão e professor Washington. Como votam Vossas Excelências? Está encerrada a votação. Votaram sim 2 senhores vereadores, não 24 senhores vereadores. O veto está mantido. Passa-se a matéria seguinte. Então, Luiz. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1901 de 2008, de autoria do vereador Aloysio Freitas, que dispõe sobre a emissão de documento anual de quitação de tarifas por parte das concessionárias de serviço público. A matéria está em discussão. Para encaminhar, presidente. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, para encaminhar o nobre vereador, autor do projeto, Aloysio Freitas. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, eu queria chamar a atenção sobre esse projeto, extremamente simples, mas acho que importante para a população, que esse projeto me relembra meu pai, que meu pai durante 15, 20 anos guardava suas contas de gás, luz, telefone, preocupado com uma cobrança futura, né, de uma concessionária. E eu converso com eleitores, pessoas conversando comigo, me chamaram a atenção sobre isso, e nós fizemos um projeto. É um projeto simples. Eu acho que é importante para a pessoa simples, porque a concessionária ela é obrigada a emitir um documento de quitação anual. Em vez de guardar 5 anos, seria mais ou menos o período, ou 10 anos, 15 anos, conforme meu pai, guardaria apenas um documento de quitação anual. Então, eu estou encaminhando pela rejeição ao veto e peço aos nobres colegas que acompanhem o voto do idealizador desse projeto. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão em votação, os senhores vereadores forem favoráveis à manutenção do veto, votarão sim. Os que forem contrários, não. Votação liberada. Só para completar aqui. Como voto, senhores vereadores Alfredo Serquis, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto,
Eider Dantas, Ivanir de Melo, João Cabral, João Mendes, Jorge Felipe. Até a senha não confere. Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, professor Washington, Rosa Fernandes, S. Ferraz. A presença vai encerrar a votação. Todos os senhores vereadores já votaram? Está encerrada a votação. Votaram sim 3 senhores vereadores, não 23 senhores vereadores. O veto está mantido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto parcial aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 30A de 2009, de autoria do Poder Executivo, que define parâmetros urbanísticos para a área que menciona, inserida na área de especial interesse urbanístico, criada pelo Decreto 12.409, de 9 de novembro de 1993, da 2ª Região Administrativa, Centro e da outras providências. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, a nova vereadora Andréa Gouveia Vieira. Chamo a atenção dos colegas vereadores para esse projeto e esse veto. Essa é a autorização que a Câmara está dando e para viabilizar a construção do prédio da Eletrobras com alteração dos parâmetros de edificação. Então, nós estamos permitindo que a Eletrobras possa comprar terrenos do governo do Estado, não é nem do governo do Estado, desculpe, do Fundo de Previdência, dos funcionários estaduais, e para ali construir um prédio. Houve bastante celeuma e alguma polêmica em relação aos efeitos que isso teria sobre o corredor cultural, sobre a legislação mais restritiva ali de proteção ao corredor cultural do centro da cidade. Mas essa casa fez uma emenda, que foi aprovada na casa, exigindo uma contrapartida da Eletrobras para que fosse alterado esses parâmetros de construção, construtivos. O prefeito vetou essa emenda que foi feita pela Câmara. Eu não sei nem quem é o autor da emenda aqui, que pede essa contrapartida. E na justificativa, o prefeito diz que já está em negociação com a própria Eletrobras para ver qual vai ser a contrapartida, mas que era difícil estabelecer um valor para a contrapartida. Eu, na comissão de orçamento, fiz um parecer em separado, contrário, porque, na verdade, eu queria ter pedido um requerimento, queria que a comissão tivesse pedido um requerimento de informação para que a prefeitura detalhasse melhor qual seria, então, a contrapartida, porque realmente não faz sentido que se dê essa possibilidade desse padrão de construção tão grande, tão alto, sem nada de contrapartida para a cidade. Mas eu fui voto vencido na comissão de orçamento e está sendo, que se manifestou a favor do veto do prefeito. Mas a minha posição, e eu gostaria de deixar clara aqui, que sem a informação sobre a contrapartida, eu acho bastante temerário que se conceda toda essa gratuidade, vamos dizer assim, que a cidade está concedendo à Eletrobras, que é uma empresa rica, é uma empresa poderosa e que poderia estar também contribuindo um pouco mais para a revitalização daquela área, que é importante a revitalização da área. Mas eu acho que nós estamos dando muito e recebendo
nada. Então, essa é a minha posição nesse sentido. Para encaminhar o novo vereador Adilson Pires. Eu queria só, até em respeito aqui à vereadora Andréia, que, na verdade, quando nós votamos esse projeto, foi apresentado pelas comissões, e a partir até de um diálogo que nós fizemos aqui na sala da presidência, esta emenda. Ocorre que, no projeto, no artigo 5º, que se mantém em vigor, fala das contrapartidas em função daquilo que possa ocorrer do ponto de vista do ambiente cultural. E esse projeto, quando ele foi tratado aqui, foi tratado a partir de uma opinião de que uma empresa como a Eletrobras, que mantém uma sede aqui no Rio de Janeiro alugada e que analisava naquele momento a possibilidade de transferir a sua sede para Brasília ou para São Paulo, e o Rio de Janeiro, tanto o Estado quanto a cidade, começaram a fazer um esforço de parceria com a Eletrobras para que ela se mantivesse aqui. Quando se tratou desse projeto, se compreendeu também que na região onde vai se construir a sede da Eletrobras, é uma região, de alguma forma, degradada, que vem, nos últimos anos, sendo um ambiente destinado à cultura, que tem sido, enfim, é um espaço da cidade, inclusive, muito utilizado, mas muito degradado. Então, uma construção como essa naquele espaço pode contribuir muito para a revitalização de uma área importante da cidade, sem considerar que a Eletrobras, na discussão desse projeto, havia informado de uma série de contrapartidas que foram tratadas com o Instituto do Patrimônio Histórico, que tem a ver com, enfim, a revitalização de uma parte dessa região da cidade. Ocorre que, quando a emenda foi feita pela Comissão de Justiça, e ela foi, na época, tratada aqui na Câmara, acabou se tornando uma emenda com uma fórmula de cálculo que eu me lembro que o vereador Jorge Pereira, ele, inclusive, fez esse questionamento, quer dizer, ele não entendia como é que nós íamos conseguir fazer aquele cálculo. E houve uma conclusão final, depois, do governo, né, de que o projeto, como foi aprovado, sem essa emenda, né, que detalhava uma fórmula, ele contempla perfeitamente aquilo tudo que foi tratado pelo pessoal do IFAM, junto com a Eletrobras, pelo pessoal da Secretaria de Urbanismo, com a Eletrobras, e com os agentes sociais que atuam nessa região, o pessoal da Fundição Progresso, que esteve aqui conversando conosco, que esteve no governo. Então, por esse motivo, em nome do governo, é que nós estamos encaminhando a manutenção desse veto, porque ele, de certa forma, garante o espírito principal, que é permitir que uma empresa pública do porte da Eletrobras se instale nessa região do Rio de Janeiro. A matéria está em votação. Votação liberada. Não, eu vou pedir aos senhores vereadores que façam esforço. Faltam 2 vetos. 2 vetos. Mas pode ir obrigatoriamente. Vai dar cor, sim. Tem vários. Eu vou. Pode votar. Se não der cor o veto, ele fala, não tem cor. Aqui, ó. Não, mas nós vamos fazer isso. Eu estou querendo falar com André, você vai votar o quê? Tirar a votativa. Não, para derrubar o veto, não. Eu fui no aniversário da Dilson Pires, aí eu cheguei lá e falei, Dilson, eu não estou vendo nada. Como voto, senhores vereadores, Alfredo Serquis, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Gilberto, Eider Dantas, João Cabral, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tereza Berger,
Nós estamos dependendo de 2 votos para... A presidência vai encerrar a votação. Aí. Bolsonaro está bem. A presidência vai encerrar a votação. Espera aí, falou a vereadora Lucinha, e eu tenho juízo, acato. Está encerrada a votação. Votaram sim 22 senhores vereadores, não 5 senhores vereadores. O veto está mantido, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto... É esse aqui, qual? Veto parcial aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 167-A, de autoria dos senhores vereadores Rogério Bittar, Adilson Pires, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Vanir de Melo, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Stepânia Cessian, Tereza Berg, Tio Carlos, Dr. Eduardo Moura, Jorge Braz, Raymond e Lilian Sá, que dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados na cidade do Rio de Janeiro e institui o calendário de eventos e datas comemorativas da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores, em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto parcial, votarão sim. Os contrários, não. Votação liberada. Eu não entendi nada. Que erro? Porque Não, de consolidação das a redação, parece que nós inventamos um tempo. Mas ele tem um erro. Não. Foi tão distraído. Manteve. Porra, 30 milhões. Pois é. Da batida. E a Eletrobras alegou que não ficaria no... Como voto, senhores vereadores, Alfredo Serquis, a presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 25 senhores vereadores, não um senhor vereador. O veto está mantido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 100, 2010, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a aderir à oferta de conversão de taxa de juros de empréstimo contraído com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no âmbito das operações de reestruturação das dívidas contratuais e da outras providências. Em discussão a matéria. Está pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, nobre vereador Renato Moura.
Para emitir o parecer. Não estando presente, está presente. Parecer favorável, presidente. O parecer é favorável para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, professor Washington. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Encerrada, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Vossa Excelência quer discutir? Refazendo a fala, para discutir a matéria, a nova vereadora Andréa Gouveia Vieira. Obrigada, presidente. Como não houve tempo na Comissão de Orçamento para que fosse feito um parecer por escrito, é só para dar uma explicação a mais para os vereadores, de que é uma boa oportunidade, porque é uma opção que o BID está oferecendo a todos os seus mutuários, através de oferta pública, para a conversão dos saldos devedores dos empréstimos atualmente existentes pelo sistema de cestas e moedas em empréstimos denominados exclusivamente em dólares americanos e taxas de juros determinadas conforme a escolha do próprio mutuário. Então, é uma situação mais confortável e que, assim, a Prefeitura vai poder decidir de uma maneira que será mais benéfica para o pagamento desses juros e desses empréstimos. Eu acho que é uma boa, a minha indicação é favorável ao projeto. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão, passa a ser matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de lei número 528, de autoria do Poder Executivo, que altera limites dos bairros da Cidade de Deus e Freguesia. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Projeto de lei número 522, de autoria do Poder Executivo, que altera o quadro permanente pessoal do município do Rio de Janeiro, a fixação numérica da categoria funcional de médico perito e da outras providências, pendente de parecer das comissões de administração e assuntos ligados ao servidor público, para emiti-lo o nobre vereador Renato Moura. Não estando presente, o nobre vereador Claudinho da Academia. Parecer favorável. O parecer da Comissão de Administração é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, de Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereador professor Washington. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria. Pela ordem. Pela ordem. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, em votação. Para encaminhar, o nobre vereador... Antes do senhor encerrar a discussão, eu queria, pela ordem, pedir para adiar por uma sessão a matéria. Pois não. Então, refazendo a fala... Queria pedir o adiamento por uma sessão da matéria. Eu estou recebendo comunicação de que trata-se em matéria em regime de urgência, com prazo vencido. Amanhã. E amanhã? É hoje. Em votação a matéria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 146, de 2009, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que eu considero de utilidade pública a Associação de Amigos Creche Comunitária Pica-Pau. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Segue. Autógrafos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 331-A, de 2009, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo,
que considera de utilidade pública a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 2062 de 2000, de autoria do senhor vereador Alfredo Sirquis, que considera de utilidade pública o Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente, Instituto Ipanema. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 441, 2005, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que considera... Presidente. Refazendo a fala, a presidência retorna ao projeto 2062. O referido projeto recebeu emenda de número 1. Então, refazendo a fala, em votação, a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue a redação do vencido. Pela ordem, o novo vereador Rogério Vittar. Senhor presidente, há pouco nós aprovamos um veto pontual, parcial, do projeto de consolidação que trata, aprovado nessa Câmara, naturalmente, que trata sobre a consolidação de datas e eventos comemorativos da cidade do Rio de Janeiro. E também estou vendo na ordem do dia de hoje alguns projetos relacionados à utilidade pública. Eu alerto que, se eu não me engano, existe um projeto de consolidação sendo tramitado da vereadora Clarissa, também interessada pelo assunto, que trata sobre esse tema de utilidade pública. Penso que seria também interessante que a mesa pudesse segurar esses projetos de utilidade pública em tramitação até que nós possamos consolidar, da mesma forma que foi feito outro, ou não, uma sugestão. Não, a presidência ouve a sugestão, mas, entretanto, não a acolhe, porquanto o outro ainda não foi sequer aprovado. E esse já está na pauta e nós temos que prosseguir com a pauta. E, se for o caso, se adequar futuramente, vamos proceder à adequação. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 441, 2005, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que considera de utilidade pública o Centro de Ensino Navegantes da Cultura. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 1848-2008, autoria do senhor vereador Luiz Humberto, que considera de utilidade pública a Cruz Vermelha Brasileira, filial do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 1881, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que considera de utilidade pública a Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 160/2009, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que considera de utilidade pública o Instituto de Ação Social do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Aí eu vou pedir o Estevam para continuar. Onde está? Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número... Tio Carlos, pega meu óculos ali, por favor.
diminuir a letra aqui. Obrigado. Aqui, projeto de lei número 186 de 2009, de autoria do vereador Jorge Felipe, que considera de utilidade pública Rio Solidário, obra social do Rio de Janeiro. Orador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovada. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 319 de 2009, de autoria do vereador Luiz Freitas, considera de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva Monteiro de Castro. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 324 de 2009, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, considera de utilidade pública a comunidade evangélica projeto Atenda. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 435 de 2009, de autoria do vereador Jorge Felipe, que considera de utilidade pública a Associação Brasileira de Medicina Ortomolecular, BMO. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovada. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 523 de 2009, de autoria da vereadora Andréa Gouveia Vieira, considera de utilidade pública a Associação Assistencial de Apoio à Criança e Adolescente, Comitê pela Vida. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 527. É o meu aqui. É o meu. Aqui, ó. Em tramitação ordinária, primeira discussão. Tem que falar que o projeto de... Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 527 de 2009, de autoria do senhor vereador Stepan Essessian, que considera de utilidade pública o Centro Afro-Carioca de Cinema. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão a matéria. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 523 de 2009, de autoria do vereador Adilson Pires, que considera de utilidade pública a organização não governamental Rede de Desenvolvimento da Maré. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 534 de 2009, de autoria do vereador Adilson Pires, que considera de utilidade pública a organização não governamental Observatório de Favelas. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 554 de 2010, de autoria da vereadora Aspásia Camargo, que considera de utilidade pública o Instituto Interdisciplinar Rio Carioca. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 409, de autoria da vereadora Cristiane Brasil, de 409 de 2008, de autoria da vereadora Cristiane Brasil, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Maria Elvira Salles Ferreira. Não há vereador para discutir a matéria. Esse projeto foi incluído pelo vereador Fausto Alves. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. A mesa da ciência do seguinte requerimento.
de autoria do vereador Roberto Monteiro. Requer a mesa diretora na forma regimental a inversão da pauta da presente ordem do dia semanal, de modo que o projeto de decreto legislativo no 99 de 2010 seja votado imediatamente após a votação do projeto de decreto legislativo número 409 de 2010. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Raimon. Senhor presidente, a sessão está encerrando. Eu fui de acordo com o presidente da sessão de não pedir pela ordem durante a votação dos vetos, mas eu quero fazer um comunicado, coisa muito rápida, né? É um ofício que eu estou encaminhando à mesa, encaminhando ao presidente, comunicando que estarei ausente das sessões do dia 30, 31 de março e 1º de abril do corrente ano, semana que vem, em função da minha participação como delegado, representante da cidade do Rio de Janeiro, na Conferência Nacional de Educação em Brasília, que se realizará nos dias 28 de março até o dia 1º de abril. Então, eu estou passando à mesa o ofício dirigido ao presidente para que seja publicado no Diário Oficial. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 99 de 2010, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que concede o título de cidadã benemérita do Rio de Janeiro a Fernanda Sampaio de Lacerda Abreu, Fernanda Abreu, cantora e compositora, por relevantes serviços prestados em prol da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. A matéria voltará em segunda discussão. Projeto número 71 de 2009, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao advogado e sociólogo Flávio Vilela Ahmed. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 90 de 2010, de autoria do vereador Elton Babu, que concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro a Frederico Chaves Guedes, popularmente conhecido como Fred. Não há vereador para discutir a matéria. Fred, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. A matéria votará em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 91 de 2010, de autoria do vereador Elton Babu, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao doutor Michel Simoni. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 92 de 2010, de autoria do vereador Jorge Felipe, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, procurador-geral da República. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 93 de 2010, de autoria do vereador Jorge Felipe, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Edson Arantes do Nascimento Pelé. Não, encerrada a discussão, não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. A matéria votará em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 96 de 2010, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede o título de cidadã benemérita do município do Rio de Janeiro à senhora Silvia Jane Roge Crivella. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 98 de 2010, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro, a senhora Lígia Pereira Ferreira da Silva. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a pauta. Convoca outra, né? A presidência, antes de encerrar, convoca sessão extraordinária para as 18h03. Com a seguinte ordem do dia. Preciso ler ou eu posso falar? Com todos esses que a gente votou, a continuação da ordem do dia. Está encerrada a sessão.
Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário se concorda com a dispensa da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Em tramitação especial em regime... tem que ler o do Roberto Monteiro primeiro, né? Que ele pediu, né? Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 100 de 2010, mensagem número 61 de 2009, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a aderir à oferta de conversão de taxas de juros de empréstimos contraídos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no âmbito de operações de reestruturação das dívidas contratuais e da outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. Em tramitação especial, em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 528 de 2009 do Poder Executivo, mensagem número 64 de 2009, que altera os limites dos bairros Cidade de Deus e Freguesia. Os vereadores que não permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação e segue a autógrafo. A presidência da ciência do seguinte requerimento recebido de autoria do vereador Edilspis, líder do governo. Requer a mesa diretora na forma regimental retirada da seguinte, em definitivo, da seguinte proposição. PL número 522 de 2009, mensagem número 63 de 2009. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto sai da pauta e vai ao arquivo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 441 de 2005, de autoria da vereadora Tereza Berg, que considera de utilidade pública o Centro de Ensino Navegantes da Cultura. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafos, todos agora, né? Alguns, né? Autógrafo, tá. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1842 de 2008, de autoria do vereador Luiz Humberto, que considera de utilidade pública a Cruz Vermelha Brasileira, filial do Estado do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam em discussão. Permaneçam. Eu tenho que falar que não tem ninguém querendo discutir, né? Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue a promulga autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1881 de 2008, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que considera de utilidade pública a Associação Carioca de Assistência à mucoviscidose. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 160 de 2009, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que considera de utilidade pública o Instituto de Ação Social do Estado do Rio de Janeiro. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 186 de 2009, de autoria do vereador Jorge Felipe, que considera de utilidade pública Rio Solidário, obra social do Rio de Janeiro. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 319 de 2009, de autoria do vereador Luiz Freitas, que considera de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva Monteiro de Castro. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 324 de 2009, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que considera de utilidade pública a comunidade evangélica, projeto Atenda. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 435 de 2009, de autoria do vereador Jorge Felipe, que considera de utilidade pública a Associação Brasileira de Medicina Ortomolecular, ABMO. Não há vereador não a quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Em tramitação ordinária, fica dispensada a redação final, segue ao TOF. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 523, de autoria da vereadora Andréa Gouveia Vieira, que considera de utilidade pública a Associação Assistencial de Apoio à Criança e Adolescente, Comitê pela Vida. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação final, segue em autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 527, de 2009, de autoria do senhor vereador Stepane Sessian, que considera de utilidade pública o Centro Afro-Carioca de Cinema. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue ao autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 533 de 2009, de autoria do vereador Adilson Pires, considera de utilidade pública a organização governamental Redes de Desenvolvimento da Maré. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação final, segue ao autógrafo. Projeto de lei número 534 de 2009, de autoria do vereador Adilson Pires, que considera de utilidade pública a organização não governamental Observatório de Favelas. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação final, segue ao autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 554 de 2010, de autoria da vereadora Aspada Camargo, que considera de utilidade pública o Instituto Interdisciplinar Rio Carioca. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação final, segue ao autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 409 de 2008, de autoria da vereadora Cristiane Brasil, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Maria Elvira Salles Ferreira. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam se permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, fica dispensada a redação final e segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 71 de 2009, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao advogado e sociólogo Flávio Vilela Med. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação final e segue ao autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 90 de 2010, de autoria do vereador Elton Babu, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Frederico Chaves Guedes, popularmente conhecido como Fred. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação final, segue a autógrafo. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 91 de 2010, de autoria do vereador Elton Babu, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao doutor Michel Simoni. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 92 de 2010, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral da República. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 93 de 2010, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Fica dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão, do projeto de decreto legislativo número 96 de 2010, de autoria da vereadora Tânia Bastos,
que concede o título de cidadã benemérita do município do Rio de Janeiro, a senhora Silvia Jane Roger Crivella. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 98 de 2010, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a senhora Lígia Ferreira da Silva. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O vereador que aprova permaneça como está. Aos vereadores que aprovam permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. E em tramitação ordinária, em segunda discussão, antes de ler o último projeto, pela ordem, nobre vereador Raymond. Senhor presidente, agradeço aí a sessão do espaço do momento, já no adiantado da hora, mas durante toda a sessão de hoje acatei um pedido da presidência de que a gente não fizesse muitos pronunciamentos devido à importância e à urgência de se votar as matérias que foram votadas hoje. Mas, por compromisso com algumas pessoas que me procuraram hoje, eu prometi fazer esse pronunciamento, de fazer essas colocações que agora faço. Fui procurado pela manhã, na manhã do dia de hoje, por um grupo de pais, alunos e professores de uma escola da 8ª CRE, a escola Araci Muniz Freire. É uma escola, senhor presidente, que trata do primeiro segmento, os alunos do primeiro ano ao 5º ano do ensino fundamental. E a conversa desses pais que aqui vieram é uma conversa no tocante àquilo que nós, como representantes da população da cidade do Rio de Janeiro, devemos cobrar do Executivo para que aquilo que é preceito constitucional, para aquilo que está também no Estatuto da Criança e do Adolescente, para aquilo que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, para que seja respeitado pelo gestor público. Estamos no mês de março, findando o mês de março. E ainda hoje, desde o início do ano letivo, essa escola, Araci Muniz Freire, que é uma escola que tem 10 turmas regulares, conta apenas com 6 professores. Falta a essa escola 4 professores no seu corpo de docência. E nesse sentido, senhor presidente, é bom nós entendermos o que aqueles pais e alunos e professores vieram hoje conversar comigo no gabinete, de que muitas das crianças têm, durante a semana, apenas 2 dias de aula, porque não tem possibilidade de se adequar com 6 professores, de se atender a 10 turmas na escola Araci Muniz Freire. Então, isso que está acontecendo, se nós tivéssemos, de fato, apenas esse fato localizado na escola Araci Muniz Freire, da 8ª CRE, nós estaríamos, de certa forma, não sossegados, mas um pouco compreensivos e compreendendo a situação, porque, vez por outra, uma dificuldade é normal que aconteça. Mas esta é uma realidade da cidade do Rio de Janeiro. Há notícia, e o nosso gabinete tem trabalhado para averiguar isso, há notícia de que existem CREs, das 10 CREs, que faltam 105 professores. No total das 10 CREs, é uma infinidade de professores, centenas de professores faltando. Quando vamos para a categoria de professores chamada categoria professor P1, que são os professores que lidam na segunda etapa do ensino fundamental, portanto, do 6º ao 9º ano, nós temos casos de professores dando aula de matemática no mesmo tempo para 3 turmas. E os olhos são fechados nessa cidade, a educação de qualidade vai para o ralo, e a gente o que vê na verdade é apenas uma política de marketing para dizer que a educação está bem cuidada na cidade. Eu quero dizer, senhor presidente, eu sou um vereador do Partido dos Trabalhadores, me orgulho muito de sê-lo. E o Partido dos Trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro é um partido da base aliada do prefeito Eduardo Paes.
mas eu sou um educador e sou um representante do povo dessa cidade. Estou aqui fazendo esse pronunciamento e o faço depois de tentar falar com a secretária de Educação, a subsecretária, se me atendesse, me daria por satisfeito, mas não me atendeu, não me retornou. Às 10 horas da manhã eu tentei fazer contato e até agora não tenho resposta da secretaria. Meus telefones estão ligados, telefone celular no bolso do paletó, telefone do gabinete, tenho um endereço constituído, porque trabalho todas as tardes nesta casa, e muitas vezes durante todo o dia, e portanto não fui procurado para ter resposta a esta alegação que me foi pedida de maneira criteriosa e de maneira cidadã, pelos moradores da região da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, de modo particular, pais, alunos e professores da escola Araci Muniz Freire, uma escola da 8ª CRE. E nesse sentido, senhor presidente, já acontecendo, o que há muito não se via na rede pública municipal, que é a evasão dos alunos. Porque essa escola de modo particular é uma escola que eu conheço, uma escola de excelência naquela região, uma escola que faz os seus traçados, as suas ligações dos pais com a rede social, com a rede que está estabelecida na sociedade, e muitos pais não aguentam mais ver os seus filhos terem que voltar para casa 2, 3 vezes na semana por não terem professor para dar aula para eles, procurando outros espaços de educação para seus filhos. Esta é uma fala de um professor, de um vereador, de alguém que é da base aliada do governo Eduardo Paes, que quer nada mais, nada menos sinalizar para que a educação seja mais bem cuidada na cidade do Rio de Janeiro. Então, são essas as minhas considerações, são essas as minhas palavras. E queria só concluir dizendo que está chegando por aí a chamada Provinha Brasil. E as crianças que têm apenas 2 dias de aula na semana, será que poderão fazer a Provinha Brasil? Será que é momento das crianças de 1º a 5º ano do ensino fundamental estabelecermos com ela uma relação de baixa autoestima, porque não conseguirão ir bem na Prova Brasil, não por culpa delas próprias, mas por culpa do sistema que não coloca os professores em sala de aula? Então esses são os meus questionamentos. A minha fala aqui é em respeito, já sei do adiantado da hora, é em respeito aos pais, alunos e professores que me procuraram na manhã de hoje, com os quais eu me comprometi que falaria aqui da tribuna, do microfone da Câmara, sobre o assunto que eles me traziam naquele momento. Muito obrigado, senhor presidente, desculpa aí o adiantado da hora. Obrigado, nobre vereador, pela compreensão. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 99 de 2010, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que concede o título de cidadã benemérita do Rio de Janeiro a Fernanda Sampaio de Lacerda Abreu, a Fernanda Abreu, cantora e compositora por relevantes serviços prestados em prol da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta, antes de encerrar, a presidência lembra que ocorrerá no dia 29 de março de 2010, a partir das 18h30 até as 20 horas, a solenidade de entrega de medalhas Pedro Ernesto ao senhor deputado federal Eduardo Lopes e ao senhor diretor, presidente da Unipro, Carlos Macedo. Requerimento do vereador João Mendes de Jesus. Convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas, terça-feira que vem, às 14 horas. Está encerrada a sessão.